Amém. Graça e paz, irmãos. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito obrigado, irmãos, por essa rica oportunidade de estarmos aqui na IPP TV, nesse momento de vida devocional, onde estamos sendo alimentados, edificados pela palavra do Senhor. Estávamos agora escutando sobre este testemunho, sobre o quão a obra missionária tem sido avançada dentro do nosso país, fora do nosso país. É bênção de Deus para a vida do seu povo, o esparramar do Evangelho. Aleluia. Meus irmãos, como costumeiramente estamos aqui na vida devocional, um momento extraordinário onde compartilhamos a palavra do Senhor, onde nós somos edificados pelas Sagradas Escrituras, e eu quero convidar você nesse exato momento para tudo que você está fazendo. Chama teu vizinho, teu familiar, manda o link para aquele amado, amada sua, e vamos ser edificados pela palavra do Senhor. Nesse exato momento, gostaria de desafiá-lo para que você coloque aqui o seu pedido de oração, aqui no nosso chat, o seu pedido de intercessão, que nós estaremos clamando juntos pelo teu pedido, pela tua intercessão. Nesse momento de vida devocional da IPP TV, que começa agora, nós estaremos aqui juntos, orando e clamando a Deus. Amém? Nesse momento, irmãos, vamos orar, vamos pedir a instrução e direcionamento do Espírito Santo, para que possamos, assim, pregoar a bendita e sagrada palavra do Senhor. Senhor, muito obrigado, Pai, por esse momento, por essa vida devocional da IPP TV. Essa palavra que tem alcançado corações de norte a sul, de leste a oeste, Pai. Essa palavra que tem, ó Deus, cortado os mares, os oceanos, tem alcançado pessoas na América do Norte, tem alcançado pessoas na Europa, tem alcançado pessoas na Ásia, meu Senhor. Continua falando, meu Senhor, continua ministrando ao coração e na vida dos teus filhos, deste pai, desta mãe, desses familiares que estão agora assistindo, Senhor, e que o Senhor fale conosco por meio da Tua palavra, que o Senhor nos edifique, nos ensine e nos exorte, para a honra e glória do Teu santo nome, Pai. É o nosso pedido, é a nossa oração, em nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos. Vamos agora, nesse momento, ler sobre o Evangelho, onde está escrito no Evangelho de João, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo de número 21. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo de número 21. Nós vamos ler a partir do versículo de número 1. João, capítulo de número 21, versículo de número 1. Assim diz a palavra do Senhor. Algum tempo depois, Jesus apareceu de novo a seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. Simão Pedro, Tomé, chamado de Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos estavam juntos. Simão Pedro disse-lhe: vou pescar. E eles o encorajaram: nós vamos contigo também. Saíram e logo entraram no barco, mas naquela noite nada pegaram. Entretanto, ao clarear da manhã, estava Jesus na praia, mas os discípulos não perceberam que eram ele. E Jesus lhe perguntou: moços, tendes aí alguma coisa para comer? E eles lhe responderam: não. Então Jesus orientou-os: lançai a rede do lado direito do barco e encontrareis. Assim eles o fizeram, e logo não conseguiam recolher a rede, por causa da abundância de peixes. Diante disso, o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Assim que Simão Pedro ouviu que era o Senhor, vestiu sua túnica, pois a havia tirado e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos viram no pequeno barco, arrastando a rede com os peixes, pois não estavam longe da praia, senão 200 côvados. Então, assim que saltaram em terra, viram ali uma fogueira, peixe sobre as brasas e um pouco de pão. E Jesus lhe pediu: trazei alguns dos peixes que acabastes de pegar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra. Ela estava cheia, com 153 grandes peixes. E, mesmo com tantos peixes, a rede não se rompeu.
Então Jesus os convidou: vinde e tomai vosso desjejum. E nenhum dos discípulos tinham coragem de indagar-lhes: quem és tu? Pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, pegou o pão e deu a eles, tomou um peixe e o fez o mesmo. E essa foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, depois de haver ressuscitado dos mortos. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, o ministério de Jesus foi um ministério muito rápido. O ministério de Jesus foi um ministério muito ativo, muito dinâmico. Jesus sabia exatamente que ele tinha uma missão a cumprir. Ele tinha uma missão a ser desenvolvida, estava muito claro. Ele sabia exatamente que quando ele adentrasse no seu rápido ministério, ele precisaria levantar discípulos. Por que ele precisaria levantar discípulos? Porque ele sabia que uma cruz o esperava. O pecado que havia sido instaurado na terra por meio do início da criação, quando Adão e Eva pecaram e rompeu-se aquele elo entre o homem e Deus, o amor de Deus era tão grande por mim e por você, o amor de Deus era tão imensurável por mim e por você, que ele fez o seguinte: vamos restabelecer essa comunicação entre mim e o homem. Passado alguns anos, Jesus veio à terra, e a palavra do Senhor fala que quando Jesus veio, ele veio puxando, fazendo discípulos. Jesus estava buscando aqueles que iriam ser, em um segundo momento, os responsáveis pela propagação do evangelho, o responsável pelo dinamismo do cristianismo em toda a região. E a palavra do Senhor fala que Jesus ele foi muitas vezes contestado pelos fariseus, pelos saduceus. Jesus ele foi muitas vezes injustiçado, e ele foi jogado perante os governantes da época. Herodes, Caifás, Anás, Pôncio Pilatos fizeram o nosso Jesus como um ping-pong, tentando achar nele pecado, mas não havia. A palavra do Senhor fala que Jesus ele foi colocado, ele foi açoitado. Aquele azorrague, que era aquele instrumento com 12 tiras de couro, aonde que na ponta de cada tira de couro havia um dente de carneiro, foi jogado sobre as costas de Jesus. E Flávio Joséfos fala nos seus livros históricos que era possível ver partes internas dos órgãos de Jesus, tamanha era a força e o arrancar que faziam isso sobre o corpo de Jesus. O nosso Jesus, que ele trouxe amor nessa terra, ele estava sendo naquele momento extremamente mutilado no seu corpo físico, ele estava sendo extremamente injustiçado, mas como um cordeiro para o matadouro, ele não falou absolutamente nada. A palavra do Senhor nos diz que Jesus foi levado para aquela cruz, e naquela cruz, mesmo ele estando muito cansado e debilitado fisicamente, ele cumpriu a sua missão. E a palavra do Senhor fala que Jesus, crucificado naquela cruz, ao terceiro dia ele ressuscitou. Maria Madalena e Maria chegaram naquele local onde Jesus foi colocado, naquele sepulcro de José de Arimateia, que eu havia emprestado. Aquela pedra estava tampando, e a Bíblia nos relata que até soldados romanos estavam ali fazendo aquela guarda, com talvez a intenção de que não fossem lá e pegassem o corpo de Jesus. A palavra do Senhor fala que aquela pedra foi removida, e Jesus já não estava mais lá. E Jesus já não estava mais porque ele ressuscitou. Ele ressuscitou dentre os mortos. Naquele momento Jesus começa a fazer os seus últimos aparecimentos para o cumprimento da sua missão. E a palavra nos fala que Jesus depois, ele apareceu novamente após ressurreto aos seus discípulos. A palavra do Senhor nos fala no livro de João, capítulo de número 21, que depois Jesus apareceu à margem do mar de Tiberíades. Simão Pedro, Tomé e outros discípulos estavam juntos. Eles eram pescadores. Eles eram, no seu ofício original, pescadores. Então eles falaram o seguinte: olha, Jesus foi crucificado na cruz. Ele tinha aparecido já inicialmente para alguns seus discípulos, e eles falaram naquele momento: vamos pescar. O que nós temos para fazer agora é o quê? Vamos pescar. Vamos tentar lá pescar, voltar ao nosso ofício.
Talvez uma dúvida poderia ter pairado na mente dos discípulos sobre os acontecimentos ou os últimos acontecimentos, mas a palavra do Senhor nos diz que Simão, quando falou, vamos pescar, os outros entraram. Eles eram, o ofício deles original, como eu havia dito, era pescadores, então eles sabiam pescar, eles sabiam conduzir o mar em momentos turbulosos ou turbulentos no mar, eles sabiam retirar aquela pesca do mar. E a palavra do Senhor diz que eles saíram, entraram no barco e naquela noite nada pegaram. Irmãos, irmãs, o que é mais frustrante na vida de uma pessoa é você tentar fazer por diversas vezes aquilo que você é acostumado, aquilo que você tem realmente condições de fazer e não tem o resultado esperado. Aqueles pescadores, a palavra do Senhor de Deus nos diz que eles lançaram a noite inteira, eles foram mar adentro, eles foram em profundidades, joga a rede para um lado, joga a rede para o outro, para aquele outro lado, e nada estava acontecendo. Que pesca frustrante, que pesca sem sentido. Os discípulos, eles estavam acometidos na mente dos últimos acontecimentos, e eles estavam tentando ocupar eventualmente a mente deles, desenvolvendo alguma atividade, e nada aconteceu. A palavra do Senhor nos diz, no versículo de número 4, que ao clarear da manhã, estava Jesus na praia. Meus irmãos, o que Jesus está prestes a fazer, vai trazer algo novo na vida dos discípulos. Naquele momento, Jesus estava na praia, mas os discípulos não perceberam que era ele. É engraçado que Jesus, andando no caminho dos Emaús, também estava andando com os discípulos, conversou com os discípulos por muito tempo, conversou com os discípulos com vários momentos, eles convidaram Jesus para cear à noite, e eles não haviam reconhecido até o momento que era Jesus. E nessa história acontece, de forma correlata, exatamente a mesma coisa. Jesus estava lá na praia, a palavra do Senhor nos diz, versículo de número 4, mas os discípulos que não perceberam que era ele, e de repente o que acontece? E Jesus lhe perguntou, moços, tendes aí alguma coisa para comer? E eles responderam, não. Imagina Jesus, olha, eu estou vendo aí que vocês estavam em alto mar, vocês devem ter passado aí, talvez a noite toda em alto mar, traz para nós aí o que vocês pescaram aí, para a gente poder ver, para a gente poder comer. E eles falaram, não pescamos nada. A noite toda, pescadores que já tinham uma certa expertise, tinham uma certa experiência, jogaram para a direita, jogaram para a esquerda, jogaram para a direita, jogaram para a esquerda, e nada aconteceu. Profundidades, ia para o lado oeste, e foi para o lado leste, e foi para o lado norte, nada aconteceu. E Jesus perguntou, vocês têm alguma coisa aí para poder mostrar para a gente? Aí eles falaram, não. Versículo de número 6. Então Jesus orientou, lançai a rede do lado direito do barco e encontrareis. Ai, meus irmãos, aqui começa ensinamentos preciosos da palavra do Senhor. Olha o que a palavra do Senhor diz. Jesus falou, lançai a rede do lado direito do barco e encontrareis. Irmãos, venhamos cá e venhamos lá, na coerência dos nossos pensamentos. Eles eram marinheiros, eles eram pessoas que tinham expertise na área de pesca. Vamos entender aqui, eles passaram a noite inteira pescando e nada aconteceu. Eles foram nas profundezas do oceano, jogaram as redes para um lado, redes para o outro, e nada aconteceu. De repente, alguém na praia, e por coerência, e a Bíblia nos fala que a distância entre o barco e o Jesus falando na areia era algo em torno de 100 metros. Então dava para ter eventualmente uma conversa audível. A palavra do Senhor nos diz que Jesus manda eles jogarem a rede do lado direito. Imagine eles eventualmente pensando, puxa vida, ficamos a noite inteira jogando de um lado para o outro e não aconteceu nada. Fomos para as profundezas, onde estão eventualmente os grandes cardumes, as grandes concentrações de peixes, e nada aconteceu. Fomos para um lado que talvez passe uma onda uma onda mais fria, onde tem uma concentração de maiores de peixes, e nada. Agora nós estamos próximos da praia,
e alguém lá na praia manda a gente jogar rede aqui? Então Jesus orientou: lançai a rede do barco, do lado direito do barco, e encontrareis. Irmãos, a palavra do Senhor diz que eles o fizeram e logo não conseguiram recolher a rede por causa da abundância de peixes. Qual é a primeira lição que nós evidenciamos aqui na palavra do Senhor? A questão não se trata de você ir nas profundidades. A questão não se trata de você ir a mar aberto. A questão se trata de você ouvir a voz de Deus. Irmãos, o que acontece? Eles foram para mar adentro, profundidades, e nada aconteceu. E no raso, eles conseguiram pegar peixes. O que isso quer nos dizer? Qual que é a primeira aplicabilidade dessa história para a nossa vida? Às vezes, a bênção que você espera, ela não está em profundidades tão distante. Ela está do seu lado e você nem está percebendo. Ela está do seu lado. Eles estavam lá, mar adentro, tentando, sabe o quê? Pegar os peixes, e nada aconteceu. Aí quando eles foram para o raso, e eles escutaram a palavra de Deus, a palavra de Jesus, e eles jogaram do lado o quê? Direito, algo extremamente raso. O que isso nos ensina, meus irmãos? A aplicação muito prática é o seguinte: você tem tentado por diversas vezes conquistar, fazer, e nada acontece. A palavra do Senhor está do seu lado, a palavra do Senhor está na sua frente, você não tem buscado a Deus, você não tem procurado entender na palavra de Deus o propósito de Deus para a sua vida, e muitas vezes a resposta que você precisa está do seu lado. Não são em grandes profundidades que você vai ter realmente aquela vitória, ou aquela bênção que você espera. Às vezes ela está do seu lado. Basta ouvir a voz de Deus. A palavra do Senhor nos diz que eles lançaram e começaram o quê? A puxar em abundância de peixes. Diante disso, os discípulos a quem Jesus amava, disse a Pedro: é o Senhor. Assim que Simão Pedro ouviu que era o Senhor, vestiu sua túnica, pois a havia tirado, e lançou-se ao mar. Irmãos, Pedro sabia, quando Pedro escutou de João, o discípulo amado, que era o Senhor, ele falou o seguinte: olha, esse negócio de entrar dentro da água é comigo mesmo. Esse negócio de pisar nas águas é comigo mesmo, porque lá atrás ele me chamou e eu fui até ele. Eu pude no final realmente ter a minha fé desfalecida, mas ele estendeu a sua mão para mim e não me deixou naufragar. Aleluia, meus irmãos. Ele estendeu a mão e não deixou Pedro naufragar. Muito se discute o seguinte: olha, porque Pedro, ele saiu do barco, andou sobre o mar e ele afundou, mas ele foi o único que teve coragem, em meio a todos os discípulos, a sair ao encontro de Jesus. Porque naquele momento, naquela história, todos falaram: é um fantasma que está vindo, é um fantasma. E Pedro, quando reconheceu que era Jesus, ele falou assim: olha, se fores tu, manda que eu vaze até aí. Vem, Pedro, sai desse barco, sai desse comodismo, sai dessa zona de segurança que você tem e vem viver novidade de vida. Vem experimentar o sobrenatural, vem experimentar aquilo que eu tenho para a sua vida, e você verá algo miraculoso na sua vida. Amém. Pedro sai naquele momento. A palavra do Senhor nos diz que quando João disse para ele aqui na grande pesca que era o Senhor, ele falou assim: não, eu não vou ficar aqui dentro do barco não, eu tenho experiência, eu vivi algo sobrenatural que a ciência não consegue explicar. Um corpo mais pesado, mais denso que a água, ele não afundou. Eu vivi algo sobrenatural. E por não estarmos realmente aqui próximo ou não da margem, eu sei que o meu Senhor está lá me esperando. Então, o que ele fez? Ele colocou aquela sua túnica, ele tratou de pular de dentro do barco e foi até o encontro de Jesus. Sabe por quê, irmãos? É porque quando Jesus está, a gente quer ficar perto. Quando Jesus está, a gente quer estar sentado aos seus pés. Quando Jesus está, nós queremos estar escutando as bem-aventuranças que ecoam dos seus lábios e trazem o quê? Enlevo para a nossa alma. É assim que Jesus trabalha. Por isso que a palavra de Deus, ela deve ser o nosso manual de fé e prática, porque aqui, tudo o que você precisa saber, tudo o que você precisa ser instruído, está aqui feito, está na palavra de Deus.
Tudo que você precisa saber para o seu casamento, para uma vida de abençoada, já está pronto, meus irmãos. Toma posse da palavra de Deus. Aleluia. A palavra de Deus nos diz que naquele momento, quando ele lançou-se ao mar, os demais discípulos que estavam no pequeno barco vieram arrastando os peixes, porque não estavam longe da praia, senão 200 côvados, que fazendo uma tradução, uma transliteração na medida para os dias atuais, é algo em torno de 100 metros. Assim que eles saltaram da terra, viram ali uma fogueira, peixe sobre as brasas e um pouco de pão. Vou repetir, a fogueira estava pronta, o peixe sobre a brasa já tinha alguma coisa ali, e um pouco de pão. Jesus estava preparando para os seus discípulos um grande ensinamento. Sabe por quê? Porque todas as vezes que nós deparamos com Jesus, ele sempre tem algo novo e preparado para nos oferecer. Aleluia, Jesus. Sempre que nós vamos ao encontro de Jesus, ele nos recebe com algo pronto, um alimento novo, uma palavra saudável de edificação para a nossa vida. A palavra de Deus nos diz que no versículo de número 10, e Jesus lhe pediu, trazei alguns dos peixes que acabaste de pegar. Escutaram a voz de Deus, escutaram Jesus, jogaram a rede do lado direito, pegaram muitos peixes, e desses peixes Jesus fala assim, agora traz eles, para a gente poder fazer o quê? O desjejum. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para toda a terra. Ela estava cheia com 153 grandes peixes, e a rede não se rompeu. O que significa a rede não se romper? Quando você escuta a voz de Deus, quando você escuta realmente a direção de Deus, aquilo que Deus tem para você não vai ser vazio, não vai ser problema, porque se tivesse rompido seria um grande problema, não. Escutar a voz de Deus, escutar os ensinamentos das Sagradas Escrituras, eles começaram a arrastar 153 grandes peixes, para onde? Para a margem. E o que tinha lá na margem? Algo que Jesus estava preparando para os seus discípulos. O quê? A fogueira estava pronta. Já havia um pouco de peixe sobre as brasas e um bocado de pão esperando eles. Então Jesus os convidou, vinde tomai o desjejum. O desjejum porque naturalmente, como eles estavam mar adentro toda noite, fatalmente eles não tiveram a oportunidade de tomar talvez um café ou uma primeira alimentação. E Jesus os convidou para fazer aquilo. E nenhum dos discípulos tinham coragem de indagar-lhes, quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Meus irmãos, eles tinham essa limitação, essa falta de coragem, porque eles sabiam que somente o Cristo verdadeiro, ressurreto, era capaz de ter feito essa pesca milagrosa para eles. Eles passaram a noite inteira, absolutamente a noite inteira, sem pegar nada. Isso é frustrante, isso é terrível para a vida de pescadores. E Jesus, por meio de uma palavra, o haja, ele fez com que a palavra fosse lançada, coloque a rede do seu lado direito. Imediatamente eles obedeceram, e a rede não se rompeu, dada a quantidade de peixes. E Jesus aproximou-se, pegou o pão e deu a eles, e tomou o peixe e fez o mesmo. E essa foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, depois de ressuscitado aos mortos. Irmãos, aquele momento estava preparado para algo extraordinário que Jesus ia fazer. Ele preparou, ele sabia que os seus discípulos estavam vindo de uma pesca, ele estava posicionado literalmente numa situação em que ele pôde ver claramente a decepção no coração, na face dos seus discípulos por uma pesca frustrada, mas Jesus sempre tem uma alternativa. Ele sempre tem algo novo para nos oferecer. Ei, o que vocês pescaram? Tendes alguma coisa aí? E os discípulos olharam e falaram não, um não rápido, direto, porque não tinham que conversar. Eles passaram a noite inteira e não tiveram absolutamente nada. E de repente, ele manda jogar a rede e aquela quantidade de peixes começa a vir, começa a acontecer.
E ele fala o seguinte: por que que Jesus mandou e fez essa pesca milagrosa? É porque exatamente eu queria esperar lá na praia com eles, com a fogueira, com peixe sobre a brasa e sobre pão, iria realmente, sabe o quê? Mudar a vida e o destino dos discípulos ali naquele momento. O que Jesus fez, essa pesca milagrosa, é exatamente o que eu quero falar para os irmãos para encerrar, sobre o grande objetivo nosso, a grande missão nossa. Jesus, ele trouxe, quando Jesus fez esse milagre na vida dos seus discípulos, ele estava mostrando exatamente o quê? O poder que ele tinha, o poder que venceu a morte. Eu quero aqui nessa manhã, em nome de Jesus, dizer para o irmão, para a irmã querida que está nos assistindo, Jesus morreu na cruz por mim e por você. Ele pagou absolutamente todos os seus pecados, ele pagou absolutamente todas as suas dívidas. Ele estava mostrando ressurreto antes de ser elevado aos céus, porque ainda ele tinha que cumprir um resto ainda do seu período de estruturação dos seus discípulos. Ele mostrou para mim e para você que é possível vivermos nessa terra, é possível usufruirmos dessa terra, e ele disse que é possível vencer este mal por meio do que? Da cruz, do sangue de Jesus Cristo. Por isso, nada do que você está vivendo agora, nada do que você está passando agora, se compara com a glória eterna de um dia estarmos com Jesus novamente no céu. Aquele que tem os seus olhos como chama de fogo, aquele que tem o seu cabelo branco como a neve, que ele veste um linho muito branco, que tem um cinto dourado passando na sua cintura, e na sua coxa está escrito: Rei dos reis, Senhor dos senhores. Ele um dia voltará para resgatar a sua noiva, ele um dia voltará para resgatar os que são seus. Por isso, nessa manhã, meus irmãos, não se esqueçam que essa pesca milagrosa foi feita por aquele que pagou com seu sangue a minha e a sua vida. Os nossos pecados foram retirados, foram quitados. Ele estava demonstrando para os seus discípulos o seguinte: olha, discípulos, o que vocês estão vendo agora, o que vocês receberam de ensinamento durante todo o período que vocês caminharam comigo, divulgue esse evangelho para todos possíveis, meus irmãos. Divulgue esse evangelho para o seu vizinho, divulgue esse evangelho para a sua vizinha, divulgue no seu trabalho. Esse evangelho é poder de Deus, poder para transformar a vida, poder para tirar da morte aqueles que são mortos espiritualmente. Esse é o poder do evangelho, é o poder que tira o alcoólatra do álcool, o drogado das drogas, tira e muda o comportamento daquelas pessoas que estão vivendo em adultério. Esse evangelho é poder de Deus, meus irmãos. E Jesus estava ensinando os seus discípulos por meio desse milagre, para que o evangelho, para que tudo aquilo que eles estavam vendo não fosse limitado naquele momento, mas pudesse ser contado por toda a região. É esse evangelho que está hoje disponível para mim e para você. É esse evangelho de Jesus Cristo. É esse Jesus que quer entrar no seu coração nessa manhã. Ele quer entrar nesse coração nessa manhã, ele quer fazer uma varredura, ele quer tirar amizades impróprias, ele quer tirar vídeos impróprios, ele quer tirar conversas impróprias, ele quer fazer uma limpeza nesse coração seu, e ele quer fazer moradia nesse coração. Por isso, se nessa manhã você realmente estiver disposto a ter Jesus, convide-o para morar no seu coração. Nós vamos fazer uma oração agora, em uma oração com os nossos pedidos, mas que Jesus possa ir morar no seu coração, porque somente Ele é capaz de mudar a sua vida. Homem, mulher, filho, filha, somente Jesus é capaz de transformar a sua vida. Eu estou falando com você que acha que esse ano terminou totalmente trágico. Não! Jesus pode entrar na sua vida, Jesus pode entrar no seu coração no dia de hoje.
peça perdão dos seus pecados, confesse que Jesus é o único Deus, é o único Senhor da sua vida, e convide-o para entrar, e a sua vida será prova e testemunha viva de uma transformação que o sangue de Jesus Cristo pode fazer por você. Amém? Vamos orar pelos nossos pedidos, meus irmãos. Vamos orar. Problemas de saúde quanto à Covid, problemas de cunho familiar. Nós estaremos orando nessa manhã para que haja uma intervenção de Deus na vida das famílias e para aquelas pessoas que estão me ouvindo nessa manhã, que realmente não têm Jesus no coração. Hoje é dia de salvação. Hoje é dia de salvação na sua casa. Na sua casa. Feche os seus olhos e vamos orar. Bondoso e gracioso Deus, nós te louvamos e te agradecemos porque a tua palavra foi lida, a tua palavra foi pregada, a tua palavra, ó Deus, foi instruída na vida do teu povo, Pai. Essa pesca milagrosa, ela traz justamente esse ensinamento, ó Deus. Quando os discípulos estavam totalmente abatidos, desesperançosos, Pai, por não terem, ó Deus, conseguido ter um sucesso naquilo que eles haviam empreendido, o Senhor já estava esperando exatamente no local em que eles obedeceram a sua voz e lançaram em asas rasas. Muitas vezes, meu Pai, o nosso milagre, ele não está em profundidades, ele não está lá fora, distante, está aqui do nosso lado, basta ouvirmos a tua voz. E nesse contexto, Senhor, nessa palavra tão gloriosa, depois que o Senhor Jesus havia ressurreto dentre os mortos, Pai, e o Senhor estava terminando os seus últimos atos antes de ser elevado ao céu, o Senhor estava ensinando para os seus discípulos que, acima de todas as coisas, Pai, acima de todas as coisas, o Evangelho, tudo que estava sendo visto, tudo que estava sendo falado, deveria ser propagado, Pai. O Evangelho é poder de Deus para curar o enfermo, o Evangelho é poder de Deus para salvar a vida das pessoas, tirar das drogas, tirar da opressão do maligno, Pai. Esse Evangelho traz vida, e que o meu irmão e que minha irmã que estejam nos assistindo agora, possa receber esse Evangelho, e esse Evangelho, Pai, fazer guarida em seu coração, porque há poder pelo sangue de Jesus. Obrigado por essa palavra, Pai. É bênção e vida para a nossa vida. Nós te louvamos e te agradecemos pelos pedidos, crendo na sua intervenção, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã, em Cristo Jesus.